Bom, pessoal, continuando aí a nossa saga das próteses, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as próteses transtibiais, tá? Então, no último vídeo a gente falou um pouquinho, né? Só recapitulando ali os vídeos passados, a gente falou sobre as próteses de joelho, né? As principais diferenças aí entre elas, tá? A gente falou um pouquinho sobre a questão das amputações transfemorais e os encaixes que a gente tem, os diferentes encaixes, as formas de colocação através das válvulas. A gente falou sobre a diferença entre as próteses exoesqueléticas e as endoesqueléticas e o K-level, né? Além de falar ali sobre os componentes das próteses e começar a aprofundar em alguns deles, tá? Então agora a gente vai continuar aí falando sobre a transtibial, beleza? Então a primeira coisa que a gente viu em relação a essas próteses transtibiais é que uma característica delas é o apoio no tendão patelar. Então a gente vai ter um apoio no tendão patelar, beleza? E aí aqui eu fiz um esqueminha, né, para representar mais ou menos os principais tipos que a gente vai ter. A gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Então, começando pelas mais antigas, né? Então a gente tem aqui a PTB. Eu não vou lembrar agora de cabeça o nome das siglas, tá? Mas aqui a gente precisa gravar que é a principal, essa KBM aqui, né, que essa aqui é a mais utilizada, é a mais recente. E aí a gente tem também essa PTS, beleza? Qual que é a diferença entre elas basicamente, tá? Então, começando pela PTB, essa PTB a gente pode ver que ela tem uma elevação aqui nesse sentido anterior e ela tem como se fosse essa estrutura aqui que ela vai meio que prender ao redor do coto, tá? Então, essa prótese aqui, ela cobre um terço ou até mesmo metade da patela, beleza? Então, ela vai cobrir a patela. Sendo assim, né, as desvantagens que ela tem é que o paciente muito provavelmente vai ter uma maior limitação funcional. Por quê? Para a gente ter os momentos de extensão do joelho, por exemplo, né, essa patela precisa estar livre para se movimentar e acompanhar ali o movimento que acontece no fêmur, né, na face patelar ali do fêmur. E aí, se essa patela está bloqueada, provavelmente vai ter uma limitação em relação à função. E esse paciente também vai ter uma maior atrofia do quadríceps por conta da diminuição da ativação. Então, se você limita um músculo, limita a amplitude de movimento de uma articulação, isso também vai gerar uma diminuição da ativação daqueles músculos e, consequentemente, uma hipotrofia, né? Uma diminuição daquele trofismo, beleza? Então, essa é mais antiga, foi uma das primeiras a serem inventadas ali, tá? E ela acabou caindo um pouco em desuso, então não é tão utilizada atualmente, justamente por ela recobrir ali a patela, não cobrir parte da patela, beleza? A PTS, que é essa outra aqui, ela também não é tão utilizada, justamente porque ela vai recobrir toda a patela. Então ela recobre toda a patela. Se a outra que recobre metade já gerava uma limitação, né, aqui a gente também vai ter uma maior limitação, principalmente nos momentos de extensão. Beleza? Então, principalmente durante a extensão. E essa prótese aqui ela é muito pouco indicada, né? Então, somente em casos muito específicos aí que ela vai ser indicada, né? Não é tão utilizada também. Então, também é um outro modelo mais antigo, beleza? Já caiu em desuso. E aí a gente chegou, né, mais atualmente aqui na KBM, né? Então, a KBM ela é a principal órtese utilizada atualmente, como a gente viu. Então, essa aqui é mais indicada, mais comum de a gente ver os pacientes utilizando. E uma das principais características que a gente vê aqui, a gente tem como se fosse um buraco anterior, né? E isso vai fazer com que a patela fique livre. Então, a principal característica dessa prótese é que ela deixa a patela livre, beleza? E ela vai se encaixar na parte posterior ali dos côndilos femorais, tá? E por ela deixar a patela livre, a gente tem uma maior funcionalidade. Então, ela tem uma boa funcionalidade. E o paciente consegue realizar os movimentos de extensão e até mesmo flexão desse joelho que, como é uma transtibial, ele está íntegro, beleza? Aqui embaixo eu coloquei um desenho aqui, né? Isso aqui imagina que é como se fosse o coto, tá? Então isso aqui é o coto do paciente, um pedacinho ali do coto, mas o que interessa pra gente é esse finalzinho. Então isso aqui é um liner que a gente viu, né? Então lembra que o liner é aquele que a gente encaixa e o paciente usa ele, é tipo uma meia de silicone, tá? Ele serve para melhorar a fixação, então ele aumenta essa fixação do coto no encaixe ali.
E esse liner ele tem essa pontinha aqui que é um parafuso, né? Então esse parafuso ele não é de rosquear, então o paciente não precisa ficar girando lá no encaixe, mas basicamente ele vai colocar esse parafuso lá e encaixar para aumentar essa fixação, beleza? Então isso aqui nada mais é do que o liner com parafuso. Vocês podem procurar na internet aí que tem uns vídeos bem legais também mostrando, né, como é que o paciente faz para colocar essa prótese com liner. Uma coisa importante em relação à colocação dessas próteses transtibiais é que o paciente ele vai colocar ela em sedestação, né? Lembra que a gente viu lá que a transfemoral ele vai colocar em pé porque ele precisa descarregar o peso para o coto entrar dentro do encaixe. Essa aqui não, ele pode fazer sentado mesmo e aí ele vai fazer o movimento ali de empurrar, não precisa estar em pé necessariamente, beleza? Agora eu vou colocar uns esqueminhas aqui pra gente falar, já tá aqui embaixo na verdade, né? Então a gente já falou da transtibial, falou da transfemoral e agora a gente vai falar das próteses de pé, tá? As próteses de pé, elas são o último componente que a gente vai ver, beleza? Então a gente viu lá que as próteses elas têm um encaixe, elas têm os soquetes, elas têm o joelho, tem a haste e o pé é a última parte. Então a gente tem o soquete e o pé, tá? Esse pé ele vai ser importante tanto para o paciente que tem uma mutação transtibial quanto uma transfemoral, porque ambos vão perder ali o segmento mais inferior, o segmento mais distal, que é o pé, tornozelo, né? Enfim. E aí essas próteses de pé que a gente vai ver, elas vão ter algumas funções importantes, beleza? Então, as próteses de pé, elas vão servir, por exemplo, para reequilibrar os arcos plantares, os arcos de modo geral ali. Elas vão servir para melhorar a descarga de peso naquele membro acometido. Então, a gente vai ver as diferenças entre elas, mas algumas elas têm até um sistema de amortecimento. Servem para melhorar a funcionalidade do paciente. Então, a gente tem as dinâmicas ali que trabalham até com o mecanismo responsivo de mola, né, que auxilia na propulsão e tal. Elas servem também para aliviar sobrecargas e até mesmo prevenir úlceras, né, por conta da pressão em pontos específicos ali que esse paciente venha a ter, beleza? Então, de modo geral, essas são as funções aí quando a gente pensa nessas próteses de pé, beleza? E é claro, como em todos os outros componentes, a gente tem alguns tipos mais simples e a gente tem alguns tipos um pouco mais complexos ali, mais caros também, obviamente, tá? Em relação aos tipos, a gente vai ter as próteses não articuladas, a gente vai ter as próteses articuladas e a gente também vai ter um outro tipo que são as de resposta dinâmica, beleza? Os próprios nomes eles já indicam mais ou menos o que a gente vai poder esperar dessas próteses, tá? A gente vai falar sobre cada uma delas. Eu fiz o desenho aqui, né? Simulando até que ficou legal assim, dá para simular bem, né? Mas basicamente é isso. Então vamos lá. Começando, né, pelas mais simples, que são essas próteses não articuladas. Então aqui a gente tem dois esqueminhas, né? A gente vai começar falando da prótese de Sashi, como é chamada, ou de Saki, né? Então, essa prótese de Sashi, ela é feita de madeira e plástico, né? Então, esses são os principais componentes ali. E dentro dela, né, quando a gente olha, isso aqui é como se a gente estivesse vendo lá dentro. Então, a gente tem ali um soquete, a gente tem um componente ali que funciona como se fosse um solado. E essa parte vermelhinha atrás, a gente tem uma espécie de mecanismo de amortecimento calcâneo. Então, essa prótese de Sashi, ela tem um maior amortecimento do calcânio, né? Então, quando o paciente ele vai fazer aquele contato inicial que é com o calcânio, seguido pela descarga de peso, ele vai poder apoiar, né, ali no calcânio, beleza? Essa prótese ela vai ser indicada para pacientes de nível K1 e K2, então aqueles pacientes que têm, como a gente viu lá no primeiro vídeo, K1, aqueles pacientes mais limitados, que vão fazer uma marcha mais afim de domiciliar mesmo, e o K2 são aqueles pacientes intermediários, que já vão fazer uma marcha comunitária ali, beleza? As principais vantagens, né, dessa prótese, quando a gente pensa que ela realmente é uma prótese um pouco mais barata, né, em relação às outras, ela também é bem segura, né, ela promove o amortecimento,
E as desvantagens, né, é que ela é rígida, ou seja, ela não vai permitir ADM, então ela limita bastante a questão de amplitude de movimento. O pé ele vai ficar sempre em posição neutra ali, não permite nada de plant flexão, por exemplo, nem de dorso. E como a gente viu é que o tornozelo é fixo, né? Então, questão da rigidez, beleza? Então essa é a prótese de Sashi. Essa outra aqui que a gente tem é uma outra variação dessa prótese não articulada. E essa aqui a gente chama de dinâmica, né? Então, como o próprio nome diz, dinâmica é uma prótese que ela vai, de certa forma, auxiliar nesse movimento. Ela vai ser mais dinâmica. Essa prótese aqui ela vai ser indicada para pacientes de nível K2, que são aqueles que têm uma marcha já intermediária, e pacientes K3, que são aqueles que podem até mesmo praticar alguns exercícios, né? São pacientes mais ativos, enfim. E a gente consegue ver que é um pouco diferente, né? Então, geralmente ela vai ser feita em material plástico e madeira também, assim como a outra, né? Principalmente aqui o plástico. E dentro dela a gente tem uma espécie de mecanismo também, né? Algumas podem ser feitas de carbono, que acaba encarecendo bastante, né? É como se fosse tem um nome específico para esse aqui, agora me fugiu. Mas é como se fosse uma placa, né, de carbono. No caso aqui não é de carbono, né? É tipo um plástico, assim. Mas ela tem um mecanismo flexível. Então, quando a gente pensa aqui nessas partes de antepé e retropé, né, se a gente for dividir aqui, a gente tem antepé e médio pé, perdão. Então, no antepé e no médio pé, a gente tem um componente mais flexível. Tá? Então, eles são flexíveis. E essa flexibilidade, de certa forma, ela auxilia porque aumenta a impulsão durante as fases finais ali do apoio, a fase de apoio terminal, né? Enfim, a fase de aceleração ali antes que antecede o balanço, beleza? Então elas vão melhorar esse impulso, tá? Então basicamente é isso ali, de forma bem geral assim, a gente falou sobre essas não articuladas, a gente tem duas classificações. Em relação às não articuladas, a gente tem a de Sashi e a gente tem a prótese dinâmica, beleza? Qual que é a diferença? A de Sashi, ela vai ser mais focada em um amortecimento na parte do calcâneo. A dinâmica ela vai ter o antepé e médio pé mais flexíveis para gerar um maior impulso ali durante as fases finais de movimento, tá? Então, basicamente é isso, as particularidades. Aí a gente vem para esse outro tipo aqui, que são as próteses articuladas, beleza? E as articuladas, como o próprio nome diz, elas têm como se fosse uma articulação, então elas vão permitir certos graus de movimento, beleza? E aí a gente vai ter uma desse tipo aqui que a gente chama de monoaxial, né? O axial tem relação com os eixos de movimento, então monoaxial significa que só tem um eixo de movimento. Então essa prótese aqui ela vai permitir até 15 graus de plant, aqui está 5, né? Mas faltou 1. Então ela permite até 15 graus de plant. Essa prótese monoaxial ela é importante porque é um componente que vai dar muita estabilidade para o joelho. Então ela é indicada para aumentar a estabilidade do joelho. Então pacientes que, por exemplo, fazem um investimento maior em uma prótese de joelho, por exemplo, comprar uma 3R92 ou até mesmo uma 3R80, que é um pouco mais simples, mas também é muito boa, é recomendado que eles usem, né, também um componente de pé um pouco melhor para melhorar a estabilidade daquele joelho e também melhorar a questão de movimento. Né? Porque não adianta eu ter um joelho muito bom, articulado e tal, se meu pé ele não tem nenhum movimento. Né? Por exemplo, um pé não articulado ali, do tipo mais simples. Então, é recomendado, né, essa monoaxial aqui, ela vai ser recomendada desde um paciente que é K-level 1 até, né, um paciente que é K-level 4. Tá? Então, ela serve ali para todos os pacientes que utilizam, que utilizam prótese, tá bom? Então ela vai permitir, como a gente viu aqui, uma das vantagens dela é isso aqui. Então ela permite 15 graus de dorsiflexão, o que é ali o mínimo recomendado para a gente ter uma boa funcionalidade. Tá? Uma desvantagem que ela tem, na verdade duas, é que ela é um pouco pesada por conta dos materiais com que ela é feita. E também ela é uma prótese, que ela precisa de uma manutenção meio que frequente, não? Ela acaba dando mais manutenção, beleza? Por conta da descarga, então é uma região que tem mais descarga de peso, movimentos, etc e tal. Então, nas articuladas a gente tem essa monoaxial e essa outra aqui que parece meio que uma prancha de surf com os paranauê em cima, ela é multiaxial.
E aí quando a gente pensa numa multiaxial, ela vai se movimentar em vários eixos, né? E aí quando a gente fala do tornozelo, o tornozelo ele faz plant, dorse, faz inversão e eversão, né? A gente tem as circundoções também, mas em geral essa multiaxial aqui ela vai ser recomendada para pacientes de nível K2 a K4, né? O K-level, então o K2 já é aquele paciente desde o intermediário até o atleta lá, né? Ou a criança, beleza? Então uma característica importante dela, uma das principais vantagens, né? É que ela permite uma alta adaptação a terrenos irregulares. Então, para quem mora ali em um lugar que tem bastante buraco, ou um paciente que às vezes gosta de fazer uma trilha, alguma coisa nesse sentido, então essa prótese ela é bem indicada. Então ela se adapta melhor porque a gente tem os mecanismos de eversão e inversão, tá? Só que uma das desvantagens dela é que a estabilidade acaba sendo menor, né? Então, como ela tem também mais eixos de movimento, ela acaba sendo um pouco mais instável, por exemplo, em relação a uma prótese monoaxial, tá? Então, a gente precisa entender bastante, né, essa questão das demandas do paciente, o que ele vai fazer com essa prótese para a gente saber se a gente indica ou não. E aí, para a gente fechar, né, essas próteses de pé, a gente tem essa prótese de resposta dinâmica, tá? Essa aqui, como a gente viu, né, ela vai ser indicada somente para aquele paciente que é do alto rendimento, né, somente para paciente que é level 4, né, porque essa é uma prótese que ela tem molas, né, então aqui não dá para ver tão bem, mas ela tem um mecanismo de molas. E a mola, quando a gente pensa, né, qual que é a função da mola? Então imagina que aqui eu tenho uma mola, né, e aí quando eu descarrego peso sobre uma mola, quando eu coloco peso, o que acontece com a mola? Ela vai diminuir ali, ela vai se juntar, ela vai absorver essa carga. Essa carga ela é absorvida. E aí depois ela libera essa energia em alta velocidade, né, e gera uma certa impulsão. Então ela absorve a energia, ela deforma, absorve a energia, depois ela libera essa energia, auxiliando na impulsão e propulsão dos movimentos. Então basicamente essas molas servem para isso. Então absorver e transferir a energia, beleza? Em relação às vantagens, né? Ela é feita de carbono, então é um material assim, o padrão ouro, né, de qualquer tipo de prótese é o carbono. Só que justamente por essa vantagem, a gente tem uma desvantagem que é o alto custo, né? Que a gente está falando de um custo realmente muito alto, beleza? É uma prótese extremamente cara. Mas, como a gente está falando de atletas de alto rendimento, né? Muitas vezes os atletas acabam conseguindo, né, patrocínios e tal para utilizar nesse tipo de equipamento, beleza? Então essa aqui seria o padrão ouro, a mais top de todas. Fechou? Bom, então basicamente é isso. Então a gente falou das próteses de pé, né? Que a gente falou sobre os encaixes ali transtibiais. Lembrando que as próteses de pé, elas vão servir para todos os tipos de amputação, tanto a transtibial quanto a transfemoral, né? Então elas são um dos componentes que a gente viu ali. Então a gente tem o encaixe, o joelho e a prótese. E agora a gente vai falar um pouquinho da fisioterapia pós-protetização, né? Então a gente já falou sobre a pré, então a gente precisa avaliar o paciente, a gente precisa traçar objetivos, a gente tem as condutas. Tá, aí o paciente colocou a prótese, o que a gente faz agora? Então a gente tem a fisioterapia pós-protetização. Então lembra que antes de protetizar o paciente ele precisa ter uma boa funcionalidade. Então eu preciso que ele faça todas as atividades de vida diária dele de forma independente sem a utilização da prótese. Porque pode ser que quando essa prótese chegue, ela dê algum problema, ele precisa trocar, ou precisa ir para manutenção. Então ele precisa ser independente mesmo sem a prótese. Então, uma vez que esse paciente ele recebeu a prótese, a gente tem alguns passos que a gente precisa seguir, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a avaliação protética, né? Então, quando a gente fala de avaliação protética, a gente vai avaliar essa prótese que chegou e ver o estado dela, beleza? E aí, por exemplo, né, eu posso ver como que essa órtese está em relação ao conforto, né? Então, se o paciente ele se sente confortável, a órtese, claro, que leva um período para o paciente se adaptar, mas a gente precisa ver se não tem nenhum ponto de maior pressão, que realmente esteja gerando um incômodo, que isso pode gerar lesões futuramente. A fixação dessa prótese, então se ela está boa, se ela realmente foi moldada bem certinho ali no coto, né, se não está sobrando muito. O alinhamento do paciente, aí quando eu falo de alinhamento, pode ser em relação ao outro membro, se ela está muito menor que o outro membro, se o tamanho está igual, porque isso vai gerar mais compensações na marcha. É a questão das pressões, né? Então os pontos ali de maior pressão, como a gente já falou, ele já citou, beleza? Outra coisa que é importante pós-protetização, né, ou durante a protetização,
é a colocação dessas próteses. Então a gente sabe que a gente precisa orientar o paciente em relação a como colocar a prótese, beleza? E aí a gente já citou, né? A gente não vai aprofundar aqui nas etapas, mas a gente tem a transfemoral, né? A gente viu que a colocação dela é em pé, então o paciente ele vai colocar ali o skin fit ou então o liner, e ele pode encaixar e só apertar a válvula automática para retirar o ar e fazer a fixação, ou ele pode usar aquele Easy Fit, que é aquela sacola que ele coloca para facilitar o encaixe, descarrega o peso e encaixa, e aí ele usa a válvula não automática, ele abre aquela válvula não automática e ele vai puxar esse Easy Fit para retirar ali a sacola e deixar o coto ali firme, beleza? E a gente tem a da transtibial, e aí a transtibial, a gente falou que ela pode ser colocada com o paciente sentado, porque não demanda uma grande descarga de peso, né? Como ela está abaixo do joelho, ali sentado mesmo ele consegue colocar. E é a mesma coisa, né? Coloca a Easy Fit ali, pode fazer o uso da Easy Fit, né? E aí puxar, ele coloca a Easy Fit, encaixa, depois ele vai, abre a válvula e retira a Easy Fit, beleza? E aí a gente também pode ter a opção de liner com parafuso, tá? O liner com parafuso é um pouco mais caro. Então, assim, o liner em si é um equipamento, uma borracha ali de silicone, tipo, não é uma borracha, né? Tipo uma meia de silicone e custa muito caro. Então, custa 800, R$ 1.000 um liner. E como ele é de silicone, ele desgasta. Então, com o uso, o paciente ele vai vendo que o liner vai rasgando, ele vai desgastando mesmo, precisa comprar outro. Então, uma meia-vida de um liner é de 3 a 6 meses. Então, acaba sendo muito inviável. Então, por isso que a gente tem ali, por exemplo, o Easy Fit, né? Que acaba durando mais tempo, é mais barato, é como se fosse um tecido. Beleza? Outra coisa que a gente faz nesse pós-protetização é treinar as transferências. E até mesmo antes da protetização. Né? Por isso que a gente falou lá no tratamento, quando a gente vai estabelecer os objetivos, a gente precisa olhar o paciente de uma vista global. Então a gente precisa fortalecer não só membros inferiores, como membros superiores também. Core, músculo de tronco, para facilitar essas transferências. Né? Então, às vezes se ele usa cadeira de rodas, ele vai precisar ser transferido da cadeira para a cama, alguma coisa nesse sentido. Nas próteses, na fase inicial, né, a transferência de peso, a gente vai trabalhar a descarga de peso no lugar da prótese, né, então a gente trabalha também a questão de descarga de peso naquele membro da prótese. Né, lembrando que a maior descarga de peso do paciente vai ser no membro não acometido. O membro que teve a amputação, que tem o uso da prótese, às vezes ele vai acabar desviando o peso para o outro, né, e isso é normal. Beleza? Então a prótese está ali mais para dar um apoio. Então a gente, né, viu também que nessa fase de transferência a gente pode começar com as transferências com o uso, por exemplo, de dispositivos auxiliares de marcha. Então eu posso começar uma fase inicial. Posso começar utilizando dispositivo auxiliar de marcha. Eu posso começar, por exemplo, uma descarga de peso, uma marcha com muleta ou com andador, né, para ficar mais fácil. Depois progredir para muleta, depois com uma muleta só. Posso fazer também utilizando barras de apoio. Então coloco na barra de apoio, deslocamento anteroposterior, deslocamento lateral. Então tem várias formas de a gente fazer isso. Então a gente sempre trabalha pensando numa progressão desses exercícios. Tá? Então as transferências é outra coisa que a gente faz. Além disso, a gente precisa trabalhar fortalecimento, né, como um todo ali. E aí, como sempre, a gente já até adiantei essa parte, mas fortalecimento de membros inferiores, né? Então, se ele fez uma transtibial, fortalecer quadríceps, isquios, fortalecer musculatura de quadril, músculos de core, membro superior. Se ele fez uma transfemoral, músculos de quadril, core, membro superior, tá? Então, sempre aquele fortalecimento focado nas articulações adjacentes e também, né, em tronco, core, ali, um fortalecimento mais geral. A gente também viu a questão do equilíbrio, né? Então, o paciente ele precisa ter um bom equilíbrio para realizar o uso, para fazer o uso dessa prótese com maior segurança. E aí, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente fica com medo, às vezes, de treinar o equilíbrio com o paciente, né? Mas quando a gente estuda a cinesiologia, né, a gente aprende que a melhor forma de treinar o equilíbrio é causando um desequilíbrio, né, para forçar o corpo dele a se adaptar. Então, a gente pode fazer exercício de equilíbrio bipodal para começar, né? Posso colocar ele na cama elástica, posso colocar ele no bozu, posso depois fazer unipodal, né? Enfim, então tem várias formas de a gente trabalhar esse equilíbrio que realmente vai ser importante para o paciente, beleza? Além disso, a gente tem a questão do treino de marcha, né? Treino das AVDs, mas vou colocar aqui o treino de marcha. E aí o treino de marcha, a gente começa com uma progressão. Então, primeiro começa pelo básico, descarga de peso. Depois a gente faz o treinamento de tríplice flexão. Então, a gente tem que fazer flexão de quadril, né? Aí treinar para fazer a flexão de joelho, treinar para fazer a dorso, caso o pé dele ali, a prótese permita, né? No caso, na fase de balanço é muito difícil ter, geralmente a dorso é quando ele vai fazer a descarga de peso, né? Mas preciso trabalhar
de alguma forma, esses movimentos da marcha, né? Então, tanto a fase de apoio quanto as fases de balanço, né? Então, treinar as fases ali, marcha com obstáculos, né? Até para trabalhar a questão de equilíbrio também. Então, existem várias formas de a gente fazer, dispositivo auxiliar, depois vai diminuindo, tá? Então, pensando de uma forma bem geral. E uma coisa que acabou faltando, né? Então, isso aqui seriam condutas, assim, bem gerais mesmo, né? Pós-protetização, então a gente vai continuar fazendo acompanhamento desse paciente, vai fazer com que ele consiga utilizar essa prótese, aprenda a colocar, aprenda a tirar, aprenda a fazer as coisas sem a prótese, seja realmente independente e tenha a melhor qualidade de vida possível, beleza? Então a gente vai dar autonomia para o paciente. Essa é a ideia, tornar o paciente independente. E aí a gente viu também, né, de uma forma mais resumida, só para a gente fechar, a gente falou um pouquinho sobre o tratamento da dor fantasma. Aí eu vou só comentar um pouquinho sobre, beleza? Vou fazer um esqueminha aqui. Bom, então fiz o esqueminha, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dor fantasma. Isso como era chamada antes, né? Hoje a gente já tem algumas literaturas que trazem como sensação fantasma, porque nem sempre o paciente ele vai sentir dor, né? Existe uma relação, por exemplo, entre as amputações que ocorrem de forma traumática, com uma maior prevalência de dor depois, né? Mas aquelas que são, assim, de certa forma planejadas, né? Então executadas de uma forma melhor, às vezes o paciente ele tem dor, mas é um pouco mais raro. Então geralmente o paciente vai ter sensação fantasma. Então, a gente vai falar sobre a sensação fantasma, ou pode ser dor, também vai depender bastante do paciente. A gente pensa nessa sensação fantasma, está relacionado, né? Aqui a gente tem como se fosse um homenzinho aqui, essa parte vermelha aqui é a parte em que a gente teve a amputação. Então é como se esse braço não tivesse ali, por isso que ele está vermelho, tá? A sensação fantasma ela pode se dar de várias formas. Então pode ser através, por exemplo, do paciente sentir a temperatura da pele, né? Então às vezes ele sente que minha perna está quente, ou então minha perna está meio gelada, né? Ele sente que está coçando também, então ele pode sentir uma coceira naquela região onde foi amputado, e até mesmo a posição articular. Então falar, meu pé está para cima, né? Não, meu pé está rodado, tá? Então a gente pode ter diferentes sensações ali. E por que isso acontece, tá? E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho nessa imagem. Então basicamente aqui, quando a gente olha, o que a gente tem, né? Aqui a gente tem os nossos receptores sensoriais, que são aqueles que vão levar os impulsos dos tecidos até a medula. Aqui na medula a gente tem uma conexão desses segundos neurônios aqui, que são os neurônios sensoriais, com os neurônios que vão levar a informação até o nosso córtex. E aqui a gente tem o nosso córtex somatosensorial. Então lá no nosso córtex somatosensorial, a gente estuda na neuro, somatosensorial, a gente vê o quê? A gente sabe, né, que o nosso córtex ele é dividido em partes. Então a gente tem esse homenzinho aqui, que está todo esparramado, que é aquele homúnculo, né, o homúnculo de Penfield. Se vocês colocarem, vocês vão ver certinho. O homúnculo de Penfield é aquele homenzinho que ele tem um cabeção, ele tem umas mãozonas e ele tem um tronco pequenininho, membro inferior também. Tá? E por que ele é assim? Porque em algumas regiões a gente tem uma sensibilidade maior, então a gente tem mais receptores, consequentemente mais sensibilidade e uma maior área de representação cortical. Então aqui no córtex somatosensorial a gente tem uma representação do nosso esquema corporal, beleza? Então, como se a gente tivesse uma imagem do nosso corpo lá no nosso cérebro. E aí, o que acontece? Quando esse indivíduo ele perde um membro, né? Então, se ele perdeu um braço ali, por exemplo, um membro, fisicamente ele não tem mais aquele braço. Então, se eu remover aqui esse braço, fisicamente ele não tem mais. Só que aqui no córtex, ele ainda tem a representação daquele braço. Então, é como se para o cérebro dele, aquele braço ainda estivesse ali. Por isso que ele tem essas sensações, beleza? Tá, beleza, mas aí como é que eu faço para esse cara parar de ter? Ele vai ter isso para sempre? E a resposta é não. Por quê? O nosso cérebro, ele é muito plástico, né? Então lembra do processo de neuroplasticidade? Então ao longo do tempo, a gente vai ter um processo de neuroplasticidade, né? Então a gente vai ter uma reorganização cortical e essa reorganização cortical, vou anotando os termos, a gente vai ter uma reorganização cortical. E a gente vai ter outras áreas que vão assumir ali aquela área onde a gente tinha o braço. Então é como se ao longo do tempo essa área que antes representava o braço, né, a mão ali, o braço, essa área ela vai desaparecendo, tá vendo? Ela sumiu aqui. E aí a gente vai tendo outras regiões que vão ocupando essa área. Então, por exemplo, ele pode ter um aumento aqui dessa região da face, um aumento da região do tronco,
tá? Então é uma forma que o nosso cérebro encontra de fazer essa reorganização cortical. E aí depois ele vai diminuindo essas sensações fantasmas, beleza? Basicamente, assim, é isso. E aí, como é que a gente trata isso, né? Como é que a gente faz o tratamento de uma coisa que está lá no nosso córtex, nosso cérebro, tá? Então a gente vai utilizar estratégias que vão melhorar ou que vão acelerar essa reorganização cortical, beleza? E aí a gente tem algumas terapias ali que já são bem consolidadas na literatura e que trazem resultados muito positivos, como por exemplo a imagética motora, né? Então a imagética motora ela tem fases, né? A gente não vai aprofundar aqui, mas basicamente a gente tem uma fase onde o paciente ele vai tentar perceber aquele membro, né? Então ele vai primeiro trabalhar a questão de lateralidade, né? Depois ele vai tentar imaginar os movimentos daquele membro na cabeça dele, então ele vai imaginar que ele está fazendo um movimento, e aí por fim ele vai fazer os movimentos em frente a um espelho, né? Então a gente tem também a terapia dos espelhos, que a gente pode entrar direto nela, né? Então terapia dos espelhos, que foi inventada lá no século passado por um médico, né? Que assim, foi uma invenção muito massa. E até mesmo, né, algumas coisas que auxiliam o enfaixamento compressivo, o processo de protetização também vai auxiliar, né? Então a gente tem várias formas de a gente auxiliar nesse processo, né? Então assim, não diretamente, mas de forma indireta também vai auxiliar, beleza? E aí eu acho que é isso, né? Então a gente falou sobre a dor fantasma. Uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de falar ao longo desses vídeos curtos aí foi do enfaixamento compressivo, tá? Então eu vou falar aqui, vou subir aqui um pouquinho, né? A gente falou de próteses membros inferiores e tal. E aqui a gente falou do coto fisiológico, etc. Vou falar um pouquinho do enfaixamento compressivo, né? A gente acabou não citando. Então, quando a gente pensa no enfaixamento compressivo, a gente teve uma prática disso, né? Então, a gente aprendeu a fazer esse enfaixamento. Eu vou colocar aqui uma imagenzinha dele. Bom, então tá aqui uma imagenzinha, a fonte é o Google, tá? Mas basicamente já pra gente ter uma ideia. Então, aqui a gente tá falando de uma optação transtibial, a gente consegue observar ali. E a gente começa fazendo um T, né? E a gente vai fazendo o quê? Como se fosse um 8 ali, colocando mais pressão na parte inferior e diminuindo a pressão na parte superior. Para quê? Para a gente moldar esse coto. Então, o enfaixamento compressivo ele vai servir para várias coisas. Então, a gente viu, por exemplo, que ele ajuda a reduzir o edema que esse paciente possa ter ali, né? Então, você coloca mais pressão embaixo e menos pressão em cima. Ele ajuda a prevenir deformidades também. Vai ajudar nessa fase pré-protetização a deixar esse coto mais fisiológico. Né? De forma geral, né, tudo isso aqui vai auxiliar no quê? No principal, que é moldar o coto. Então, deixar o coto cilíndrico, no formato em que ele possa receber a prótese. Tá? Então, moldar o coto de forma cilíndrica. Beleza? Então, basicamente é isso. E aí, em relação a algumas indicações do enfaixamento compressivo que a gente acabou vendo, né, a gente viu que o enfaixamento compressivo ele deve ser feito de forma gradual, tá? Então, algumas considerações que são importantes aqui. Ele deve ser feito de forma gradual. Então, começa usando ali, por exemplo, 1 hora, 2 horas, vai aumentando. Se possível, o paciente vai começar a fazer o uso diário. E aí ele vai começar a trocar 2 a 3 vezes ao dia, né, quando ele estiver fazendo o uso diário, tá? E de novo a exposição tem que ser gradual. E aí uma vez que esse paciente tenha, por exemplo, alguma alergia, alguma coisa, a gente precisa entender isso, precisa de alguma forma adaptar isso para ele, beleza? Então o enfaixamento compressivo ele vai ser primordial a fim de moldar esse coto e preparar esse coto para protetização, beleza? Eu tinha esquecido de falar, mas agora eu falei. Então dando um geralzão em tudo que a gente viu, né? A gente começou aqui falando sobre as próteses, os níveis de amputação. Então a gente viu todos os níveis de membros inferiores até os de membros superiores, tá? A gente falou sobre o processo de avaliação e tudo que a gente faz pré-protetização, falou sobre as características do coto fisiológico, a eletro, o enfaixamento compressivo, a classificação de funcionalidade desses pacientes, né? Falamos sobre os componentes das próteses e agora a gente realmente zerou, né? Então a gente falou nesse último vídeo aqui sobre pé. E aí, né, de novo, sabendo que as próteses elas têm vários componentes, a gente precisa usar tudo isso aqui e com base em tudo que a gente viu, a gente elaborar o nosso raciocínio clínico. Né? Então, por exemplo, primeiro eu preciso saber o que meu paciente ele fazia antes, preciso saber o que ele quer fazer, preciso considerar fatores como a idade dele, o K-level dele,
né, para saber indicar os componentes que esse paciente vai poder usar. Outra coisa, em fase de adaptação, a gente começa com componentes mais simples, tá? Então, em relação aos componentes, primeiro a gente tem que ter uma fase de adaptação, que é aquela fase inicial. Então, a gente começa com componentes mais simples para ele aprender a controlar, utilizar aquela prótese, e depois a gente vai, né, alterando ali os componentes e aí colocando componentes mais complexos. Então, por exemplo, a gente começa com um pé de Sashi, né, aquele mais simples, depois a gente pode evoluir ali para um pé monoaxial, né, que permite uma certa ADM. A gente começa com um joelho daquele do SUS mesmo, aquele joelho mais simples, que é o autobloqueante. Depois a gente pode evoluir para um joelho hidráulico, tá? O 3R92 e por aí vai. Beleza? Então isso aqui tem que fazer parte da nossa, das nossas condutas ali. E até mesmo a condição do paciente, né? Então indicar algo que seja... indicar as opções, a gente precisa informar o paciente sobre o que ele pode ter, o que ele pode fazer, e aí ele corre atrás para tentar conseguir aquilo. Uma vez que caso ele não consiga, até ele conseguir, a gente prescreve algo que consiga suprir a demanda dele. Beleza? Então a gente falou sobre os tipos de prótese ali, e falamos sobre as próteses transfemorais, sobre as próteses de joelho, né, os principais tipos ali pelo menos, tá? Então, as principais eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho mais sobre elas. São a autobloqueante, essa de trava manual policêntrica e a hidráulica, né, acho que top 4 ali. Falamos sobre as amputações transtibiais e o encaixe, né, que o mais comum que a gente vai utilizar é o KBM, né, que deixa a patela livre, é o mais funcional. Esses outros caíram um pouco em desuso. Falamos sobre o liner ali e sobre as próteses de pé. E a gente só fechou falando um pouquinho sobre o que a gente faz nessa fisio pós-prototização e sobre a dor fantasma, beleza? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu e até mais!